Vamos então conversar sobre um programa de televisão muito famoso aqui na Austrália, que nos mostrou algo tão inusitado sobre o coronavírus. Pera aí, vamos conversar. Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Antes de eu começar esse vídeo, deixa eu te pedir um grande favor. Já deixa o seu like, ou se você acha que você vai detestar, deixa o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação. Muito obrigado. E Namastê, Beat. Olha, eu sempre peço desculpas nos meus vídeos por causa do barulho. Como você já sabe, eu moro na roça, eu moro em Sydney, mas eu moro no centro da cidade. No centro não, bem próximo do centro. E aqui é um barulho. Então construindo um prédio aqui, ó, é só atravessar a rua, tem um prédio sendo construído. Então tem uma batistaca, mas eu não posso parar. Eu espero que você não esteja ouvindo da mesma forma que eu estou ouvindo. Vamos para o assunto, vai. Porque eu gosto de enrolar, né? Não tem jeito, eu gosto de conversar. Então tá, se você é do Brasil, você conhece um programa chamado Fantástico, que é o Show da Vida, aquele programa de variedades, a revista eletrônica. Aqui na Austrália, a gente não tem o Fantástico, mas a gente tem um programa chamado 60 Minutos. É o 60 Minutes, que aliás é uma versão do 60 Minutes dos Estados Unidos, mas todo feito na Austrália. Um programa muito velho, de uma credibilidade absurda, uma das maiores audiências da Austrália. E as pessoas param no domingo para assistir esse programa para estar bem informado. Diferença entre os dois é que o Fantástico apresenta um monte de matérias, o 60 Minutes, na grande maioria das vezes, quando não está fraco, 3 matérias, mas na grande maioria das vezes é só uma matéria. E o que eu acabei de assistir foi sobre o coronavírus e olha, vamos começar o vídeo agora então, tá? Eu vou te falar o que foi esse programa e por que eu fiquei um pouco assustado. O programa foi muito controverso, porque ele mostrou dois lados. Durante o começo ficou falando muito sobre o ponto de vista do coronavírus na Austrália. Como que a Austrália está se preparando, como a Austrália está vendo esse problema, o que a Austrália está pensando para o futuro, o que a Austrália fez, deixou de fazer. A gente vai conversar sobre isso. E na metade do programa eles começaram a falar da visão americana do coronavírus. E aí foi uma coisa assim, em que mundo que a gente vive? Será que o coronavírus é tão diferente lá do que a gente vê aqui? E aí isso abre uma discussão que eu acho um tanto quanto perigosa. Então vamos falar do começo, né? Porque a gente começa pelo começo. Eles começaram entrevistando profissionais da área da saúde aqui da Austrália. Eu não lembro o nome dessas pessoas, mas enfim. Eles entrevistaram um rapaz que é ligado à área de saúde, como eu já falei. Então, esse primeiro entrevistado da área de saúde falou que a Austrália está preparada para o coronavírus. Ou seja, a gente teve a sorte, olha que palavra esquisita, mas a gente teve a sorte de assistir o problema acontecendo em outros países antes, e isso fez com que a Austrália fosse um dos primeiros países a tomar precauções para caso o coronavírus aterrissasse em solo australiano. E aí o que aconteceu? A Austrália conseguiu comprar mais ventilador, não é esse o nome, é respirador, né? Porque a gente chama de ventilator. Então a Austrália conseguiu comprar mais equipamentos para as pessoas que têm problemas respiratórios, conseguiu se equipar com mais remédios, um monte de coisa, mas mesmo assim muita coisa está faltando. Não é verdade, o que mais está faltando aqui são os testes, mas parece que já estão chegando mais 1,5 milhão novos testes, mas ainda assim é defasado. O que eu ouço é que se a pessoa tem qualquer tipo de sintoma que é parecido com o coronavírus, essa pessoa já é diagnosticada com esse problema. Mas é meio estranho, né? Só que assim, é melhor isolado que deixar a pessoa em contato com todo mundo. Se bem que hoje está todo mundo em isolamento, quer dizer, quase todo mundo em isolamento aqui na Austrália. Esse profissional falou que ele está 100% confiante no sistema de saúde da Austrália. Ou seja, a Austrália está preparado sim para não ter um colapso no sistema de saúde. Uma coisa que eu acho meio esquisita, né? Porque se muito mais gente ficar doente, vai ter colapso, não tem como. Mas foi o que ele falou. Do mesmo jeito que eles mostraram isso, eu tive a sensação que nós estamos perdidos em informação, porque cada hora é uma novidade. Isso não significa que as pessoas sejam burras ou seja lá o que for. É uma questão de ser ignorante, de não conhecer o que realmente é o coronavírus. É uma doença nova que a gente está estudando e que ainda tem muita desinformação, tem muita informação, mas tá tudo desencontrado. Então a gente percebe que a gente
tenta fazer o melhor. E quando eu falo a gente como sociedade. A gente tenta ajudar de alguma forma. Se bem que quando eu falo que a gente ajuda, é mais ou menos. Eu vou abrir aqui um parênteses, porque isso aqui não tem nada a ver com o programa. O australiano é um povo que eu não consigo entender a cabeça, porque a gente precisa estar de quarentena. E muitos, mas muitos deles estão indo passear na praia. Se bem que agora algumas das praias mais famosas estão fechadas, mas não faz sentido. Primeiro-ministro indo para a televisão para pedir para que a gente fique em casa de quarentena, assim a gente não tem contato e a gente não espalha essa doença, e o povo vai para praia. É uma coisa muito sem noção, né? Olha, eu falo que o australiano de vez em quando me irrita, porque é de uma burrice que eu não consigo entender. Mas vamos voltar então pro vídeo. Eles deixaram claro que muita coisa ainda vai mudar, muita informação ainda vai chegar, e a gente precisa estar preparado para o pior, mesmo sabendo que a Austrália está preparada para enfrentar isso, então não faz sentido. E aí depois desse todo oba-oba, isso é bem um resumão do resumão do resumão, eles foram pro lado dos Estados Unidos, deixando claro que agora o presidente Trump está com aquilo lá apertado, né? Porque aquele negócio de que vamos pensar na economia e a gente não pode quebrar, seja lá o que for, todo mundo trabalhando, lá tá morrendo gente até dizer chega. Tá com muita gente infectada. Então agora a quarentena é uma coisa que é obrigatória em muitos estados. E aí eles mudaram totalmente o paralelo disso e começaram a meio que acusar a China. Por quê? O Donald Trump, no começo disso tudo, em janeiro, colocou um post no Twitter dele, como ele sempre adora fazer, agradecendo ao presidente da China e também ao povo por estar ajudando o mundo a entender o que é o coronavírus de uma forma muito transparente. E na verdade, através dessa matéria, eles provaram que não, que a China fez exatamente o contrário. Quando foi descoberto o primeiro caso de coronavírus, isolaram o paciente e pensaram que aquilo, né, a gente não sabe, que aquilo estaria resolvido. Afinal de contas, essa é uma doença que afeta os animais. Aconteceu alguma coisa que pegou esse rapaz, a gente não sabe se foi pelo consumo de uma cobra ou um morcego, e aí tudo estaria resolvido. E depois mais 40 pessoas foram infectadas, e aí fecharam essas 40 pessoas e caso resolvido. Só que uma pessoa contamina a outra, que contamina a outra, não fecharam as bordas, quer dizer, não fecharam as fronteiras, gente viajando, gente chegando. Afinal de contas, quando tudo começou a explodir, faltavam 5 dias para o ano lunar, que é o ano novo da China, e aí aconteceu essa explosão. Chegou uma hora que eles não conseguiam mais conter essa informação, e aí tiveram que vir a público e falar o que é realmente coronavírus, essa pandemia, essa desgraçada toda, né, que tá destruindo o mundo, tá destruindo a economia, tá destruindo a saúde das pessoas, tá matando tanta gente, enfim. E aí ficou uma coisa esquisita. A forma como o programa mostrou é o seguinte: o quão irresponsável foi esse país. Porque agora é assim, olha, estamos ajudando, estamos fazendo alguma coisa, mas eles não tomaram as precauções que deveriam ser tomadas logo de início. Ou seja, quando perceberam que era uma doença nova, quando perceberam o problema que havia sido criado, nada foi feito. Não alertaram os órgãos de saúde que podiam fazer alguma coisa para que evitasse que isso se espalhasse pelo mundo todo. Se ia dar certo a gente não sabe, mas nada foi feito. Em suma, a China escondeu a verdade. E aí quando não tinha mais o que fazer e o bicho comendo, quer dizer, tudo dando errado, principalmente na Europa, Itália, Trump não toma nenhum tipo de iniciativa e deixa claro que não, que as pessoas têm que trabalhar, vamos pensar primeiro na economia. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, isso até serve para o Brasil, que tem esse presidente que fala que as pessoas têm que trabalhar, porque isso é só uma gripezinha, que não vai pegar pessoas atléticas como ele. O que adianta você ter uma economia forte se você não tem pessoas trabalhando, entendeu? Se todo mundo morre, como é que faz? Ah, você está sendo alarmista, Emerson. É, porque quando uma pessoa fala uma coisa tão besta como essa, você tem que dar um exemplo besta também do outro lado. Não foi isso que o programa falou, isso aqui já é um parênteses meu, tá? Aí eles entrevistaram uma senhora que parece que é a número 1 em assuntos de pandemia no mundo. E essa mulher, ela foi até um tanto quanto honesta, clara e sarcástica, falando da posição do Trump e também da China em relação a isso tudo. E essa médica falou uma coisa que deixou a população australiana um pouco assustada. Ela disse que em julho e agosto vai ser o momento que a Austrália vai viver um pico muito grande dessa doença, porque afinal de contas a gente vai estar atingindo o ápice, não do coronavírus, mas do inverno.
E aí é preocupante, porque agora estamos mudando o nosso clima, pelo menos no hemisfério sul. Como que a Austrália vai fazer para se precaver em relação a isso? Já como eu disse, a primeira autoridade, que estamos preparados. Será que estamos mesmo? Enfim, um mundo perplexo, cada vez mais as pessoas pedindo para que a gente fique de quarentena, porque o que a gente precisa fazer é com que essa curva abaixe. O que é essa curva? Se você pensa num gráfico, tem o aceitável, né, do que o nosso sistema de saúde pode comportar. Se você tem mais gente usando os recursos ao mesmo tempo, não vai dar para todo mundo. Então, fazendo com que essa doença ela se espalhe por um período mais longo, mas menos pessoas sejam infectadas durante o mesmo período, a gente faz com que o nosso sistema de saúde mundial não entre em colapso. Não sei se ficou claro, mas acho que todo mundo já sabe isso melhor do que ninguém, porque só se fala disso o dia inteiro, né? Aqui na Austrália, cada dia que passa, a gente ouve uma medida nova. Não é ainda obrigatório você ficar em casa a ponto de tomar uma multa, mas já é algo que tem que ser feito. O primeiro-ministro deixa bem claro: se você puder trabalhar em casa, fique em casa. E as empresas estão se adaptando a isso. Hoje eu trabalho de casa. Aliás, eu não gosto disso, porque eu acho que eu não sou tão produtivo. Eu prefiro estar no escritório, mas a gente tem que se adaptar, né? Isso também não tem nada a ver comigo, isso é só um parênteses. Só que agora a dúvida fica a seguinte: até que ponto essa doença vai nos afetar? Quantas vidas mais serão perdidas? O que vai acontecer com a nossa economia? Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas já estão perdendo o emprego? Vão deixar de pagar seu aluguel, pagar suas necessidades básicas? Como é que isso vai ser resolvido? Uma hora esse problema vai acabar, só que a pergunta que não quer calar é: quanto tempo vai ser necessário a gente esperar para voltar à vida normal? E aí, quando tudo voltar ao normal, já não vai ser um pouco tarde demais? Será que o preço a ser pago não vai ser alto demais? A única certeza que a gente tem é que a gente precisa ficar em isolamento, sim, para fazer com que essa contaminação seja cada vez mais lenta. Essa é uma morte horrível, a pessoa não consegue respirar e ela não pode estar em contato com ninguém. Outra coisa que eles deixaram claro, falando dos Estados Unidos, que nos assustou um pouco, é o que vai contra tudo que o nosso presidente falou. E eu, aliás, pensava assim no começo também, mas hoje eu vejo que isso é uma barbaridade, a gente não pode falar isso, ainda mais um presidente, que é dizer que isso é só uma gripezinha que vai pegar numa pessoa sã, uma pessoa atlética, e nada vai acontecer. O problema é que, mesmo que isso fosse verdade, você acaba tendo contato com pessoas idosas, e se essas pessoas são do grupo de risco, são mais vulneráveis, elas vão ter problemas sérios e podem morrer, se elas não tiverem o tratamento correto. Afinal de contas, não existe espaço para todo mundo. Só que nos Estados Unidos algo curioso está acontecendo. Muitas pessoas de 20 anos, 30, 40 anos estão infectadas e estão na UTI. Ou seja, essa doença está devastando também essas pessoas. Não significa que elas vão morrer, mas significa que pessoas ditas saudáveis, fora do grupo de risco, que só teriam um resfriadozinho, estão parando na UTI com problemas gravíssimos. E se não forem bem atendidas, vão acabar morrendo. E aí o que vai acontecer no futuro? Se você tiver que escolher, não tem lugar para todo mundo, você vai salvar uma pessoa de 20 anos ou uma pessoa de 70 anos? Não é uma resposta um tanto quanto óbvia, um tanto quanto injusta? Até porque toda vida tem valor. E como é que a gente escolhe? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse programa foi muito complicado ontem, foi um tabefe na cara, um soco no estômago da gente, porque a gente ficou, na verdade, percebendo que o problema é muito pior do que a gente imagina. O buraco é muito mais embaixo. Eu não quero fazer vídeo para te assustar, não tenho essa pretensão, mas eu acho importante a gente conversar, a gente alertar, e eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Deixa aqui nos comentários, a gente cresce e a gente aprende com os comentários. O vídeo não é simplesmente o que eu falo aqui, o vídeo é muito mais que isso, é o conteúdo que se deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos ajudar. Deixa eu te pedir um grande favor: se você acha que esse vídeo é relevante, passa para as outras pessoas, abre seu WhatsApp, manda para um monte de gente, porque a gente tem que espalhar essa notícia, a gente tem que alertar. E deixa eu te dar mais um toque: fique de quarentena, se você puder, se você tiver condições, não saia de casa.
É por amor, é por empatia, a sua vida e a vida do próximo, tá bom? Se você gostou, não se esqueça de dar o like no vídeo. Se você não gostou, você pode dar o dislike. Eu entendo, faz parte, tá? Não se esqueça também, por favor, de se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.